Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Te damos graças, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelas palavras que o Teu Espírito separou para nós nessa manhã de domingo, Senhor. Para o nosso crescimento espiritual, para o nosso consolo, para a nossa edificação, para a nossa sabedoria e paz. E eu recebo, Senhor, todos que estão nos ouvindo, desfrutando dessa paz, desse crescimento espiritual, desse consolo, da edificação que a palavra da Tua graça sempre nos dá. E receba, você que está aqui, você que está me ouvindo nesse momento através da internet, a palavra de Deus está diante de vós em nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as suas palmas bem forte. A palavra de Deus está diante de você. Graças a Deus. Hoje nós vamos seguir com o estudo aos Gálatas. Portanto, anote o título: O Apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 7. Sétima parte desse estudo maravilhoso, vou repetir. O Apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 7. Recapitulando um pouquinho no que aprendemos na parte 6, Paulo fala no capítulo 4 aos Gálatas, verso 19, por exemplo, que ele sentia dores de parto por causa dos Gálatas, porque eles estavam se desviando do caminho da fé. Coloca aqui no telão, por favor, Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse sempre foi o trabalho do apóstolo Paulo. E essa é a missão de um pastor em graça. Esse é o nosso trabalho. Formar Cristo em você. O caráter de Deus. Desenvolver em você o Deus que está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de nós. Mas ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser formado. O caráter desse Deus, a conduta, a atitude de servo em você, o evangelho, o conhecimento da graça, a consciência, a mente de Cristo em você, para que no seu dia a dia você ande sobre a terra com aquela confiança, com aquela perseverança. Não existe um Deus comigo que não desampara o justo, eu sou propriedade exclusiva de Deus, isso vai acontecer, vai dar certo, eu tenho a vida de Jesus, eu recebo o meu corpo em saúde. Com isso, Cristo está sendo formado em vós, porque você está vivendo, andando no seu dia a dia com a vida de Cristo ativada. Então esse Cristo está sendo formado, ele está sendo desenvolvido em você. Você anda sobre a terra com o conhecimento da palavra da graça. Eu sou um escolhido, eu sou um predestinado, eu sou um salvo. Eu não sou endemoniado. Sou propriedade exclusiva de Deus. E os Gálatas foram ensinados assim, do mesmo jeitinho que você é ensinado aqui. A declarar que é um abençoado, a não andar por obras de homens, a não andar pela lei de Moisés, a receber que é um herdeiro de Deus e não um escravo. O apóstolo Paulo ensinou os Gálatas a andar assim. Não andai na carne, sim no Espírito. Não deixe o seu corpo dominar você, governar a sua vida. Então os Gálatas foram ensinados dessa maneira e depois começaram a se desviar, deixando de agir na fé, ou seja, no Espírito, e passando depois
agir na carne. E no verso 21, que é justamente o nosso ponto de partida dessa parte 7, o apóstolo Paulo segue levando o entendimento que Deus deu para ele, para que ele passasse para a igreja de Deus. E desse verso 21, do capítulo 4, ao verso 31 aos Gálatas, o apóstolo Paulo traz uma alegoria, Sara e Agar, alegoria das duas alianças. O que é uma alegoria? Ponto importante, você pode tomar nota aí também no seu caderninho. Significa dizer uma coisa, dando sentido para uma outra coisa. Você vai aprender nessa alegoria que Sara representa a graça e Agar representa a lei. É bom isso você anotar, para você ter essa sabedoria e ensinar para outras pessoas. Então, no capítulo 4, a partir do verso 21 ao 31, Paulo vai trazer uma alegoria das duas alianças, da graça e da lei. Tá certo? E começa assim, verso 21, do capítulo 4 aos Gálatas. Dize-me vós, o que quereis estar sob a lei? A lei aqui que se refere à primeira aliança dada a Moisés. Não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da livre, ou seja, Ismael e Isaque. Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo o quê? A carne. E a da livre mediante o quê? A promessa. Isaque foi o filho prometido por Deus a Abraão e a Sara. Já em idade avançada, e você conhece muito bem a história, esse Isaque nasceu por meio de um milagre divino. E conforme também as Escrituras, a Bíblia, Ismael foi o filho de Abraão com Agar, a serva de Sara, nascido da vontade da carne. Deus não mandou Abraão ter o filho com a escrava. Deus falou para ele esperar a promessa. E isso é muito importante. Aprenda também você a esperar as coisas. Amém? Você também tem que ter paciência com Deus, em nome de Jesus. Ah, mas eu quero agora, porque tem que ser agora. É importante você que me ouve aí do outro lado, você renovar, abençoado de Deus, a tua mente. Você não pode ser como era no passado. Nós éramos e fomos ensinados a apressar Deus, a exigir de Deus, a querer que Deus fizesse as coisas naquele momento da campanha, naquele momento da corrente, naquele momento que a gente estava no altar, em oração, a gente queria que naquele momento Ele desse as coisas que a gente estava precisando. Quando você adentra por essa porta e fala com Deus, realiza o seu louvor, a sua oração, coloca diante dEle as suas petições, porque Ele ensina a gente a fazer isso, você em seguida tem que ter um fruto, que se chama paciência ativada dentro de você. Aprenda a esperar. Tenha paciência com Deus. Com relação à sua saúde, com relação às suas coisas no seu trabalho, com relação à paz que você quer dentro da sua casa. Tenha paciência com a soberania de Deus. Em nome de Jesus. Aprenda a esperar. A graça exige paciência. Eu já preguei isso para vocês, com o título Paciência, o segredo da vida. Há um bom tempo atrás, eu trouxe essa mensagem aqui para vocês. Paciência, o segredo da vida. Se você não tiver, você nem fica aqui, como alguns não permaneceram e foram embora por falta de paciência. Porque não aguentava mais esperar, porque a carne falou que a espera que a pessoa estava tendo era em vão. Olha quanto tempo você já espera por isso. Está perdendo o teu tempo aqui nessa graça. Volta para lá. E voltaram para a lei. Tem pessoas que você conhece que está na lei, voltou para o Deus te abençoe.
porque acredita que aquele movimento todo lá, de muita gente, vai agilizar Deus. São pessoas que pensam que pelo fato do pastor estar consagrado, pessoas que pensam que pelo fato do pastor estar ungindo as pessoas, ele tem autoridade de mandar em Deus. Está aqui o povo, meu Deus. Eu estou consagrado, eles também estão todos ungidos, então eu te ordeno, eu mando que nesse momento o Senhor faça isso. Então eles acreditam que por esse movimento todo, podem mandar Deus fazer as coisas. E não é assim que funciona. O nosso Deus age no seu tempo. E nós temos que nos moldar ao tempo do Senhor. E ele diz no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo. Então o segredo da vida é ter paciência, principalmente na graça. Principalmente na graça que não tem nada de amuleto, nada de objeto, não tem nada para te dar. Só a palavra de Deus. E isso tem que ser suficiente para você, abençoado. A palavra de Deus tem que ser suficiente para a sua vida. Para mim é suficiente. Muito suficiente. Para eu meditar no meu dia a dia, acreditar que o mundo espiritual está se movendo ao nosso favor, que são os anjos de Deus. Amém. Louvado seja. Então, nós temos aqui no verso 23 essa compreensão e vamos ler uma vez mais. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e a da livre mediante o quê? A promessa. Verso 24. Estas coisas são o quê? Alegóricas. Porque estas duas mulheres são duas o quê? Alianças. Então, Paulo busca uma maneira de ensinar para os Gálatas, através dessas duas mulheres, a aliança da lei e a aliança da graça. E ele procura ensinar que quem está com a escrava está debaixo de lei, está debaixo de maldição, e aquele que está debaixo da graça, ou seja, é mais que vencedor e vai reinar em vida. Seguindo, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar e o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então, Paulo procura ensinar aqui que quem está buscando a lei está debaixo de escravidão, e os Gálatas estavam caminhando para isso. E quando se vai no lugar físico, como muitos a gente vê indo, para Jerusalém, o lugar físico, se vê muitas pessoas não a passeio, mas para buscar a lei. Se põe a pensar. Caravanas, você já deve ter visto na televisão. Muitos que vão lá não vão a passeio. Muitos vão para buscar a lei. Muitos vão para ser batizados nas águas de lá. Muitos vão para Jerusalém para tomar santa ceia lá. Que o próprio Jesus falou que a Páscoa é dos judeus. Amém? Muitos vão porque querem a terra de lá. Não, eu estou indo porque eu vou lá buscar o azeite. Eu estou indo porque eu quero pegar aquele azeite. Eu quero a água de lá, eu quero a terra de lá. Enfim, eu quero as coisas de lá, porque o pastor falou que aquela cidade é santa e vai abençoar a minha vida. São pessoas que se esquecem totalmente do que já aprenderam na palavra de Deus. Que você é bendito no campo, você é bem-aventurado na cidade, em qualquer lugar. Nós não podemos limitar a soberania de Deus. Que Deus está em um ponto específico do mapa, abençoando as pessoas. Que só naquele lugar, naquela cidade, geograficamente falando, Deus atua com mais poder e do lado de cá, com menos bênção, com menos poder. Isso não existe. Todas essas caravanas que se movimentam e que enriquecem muitas igrejas, essas pessoas viajam para buscar a lei, para buscar
exclusivamente a lei. E você já viu muitos vídeos do pastor falando, e está aqui, igreja, daqui a 5 dias estamos voltando para o Brasil, e aqui está o azeite santo, que quando nós levarmos para o Brasil, amém, pastores, amém, bispo, você será abençoado, porque nós estamos levando a bênção que está aqui para o Brasil. Então as pessoas vão para buscar lei, e viver assim é estar debaixo de escravidão. Primeiro que, quando eu vou para Jerusalém, participar de uma ceia, eu estou buscando aquilo que é dos judeus. Mantenha a sua mão aqui, e abra em João, rapidinho, 2,13. João 2,13. Eu vou marcar aqui, essa parte que nós estamos lendo, e vamos aqui ao livro histórico de João. Olha só, o que eu comentei agora, eu vou mostrar com Bíblia. As pessoas estão buscando algo que nem para elas é. Nós somos um povo não judeu. Amém? E assim diz você que me acompanha do outro lado, seja muito bem-vindo. Livro histórico de João, capítulo 2, a partir do verso 13. O verso fala por si só. É muito lindo isso, olha só. Estando próxima a Páscoa de quem? Dos judeus. Subiu Jesus para Jerusalém. Precisa dizer mais alguma coisa? Como é bom congregar em graça. Agora veja, durante muito tempo, a gente estava vivendo algo que não era para nós. E você corria no supermercado para comprar suco de uva como obreiro, para que aquela santa ceia fosse realizada, e você desesperado, acreditando que aquilo ia trazer mudança de vida para você. A mudança de vida já aconteceu na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Fomos justificados, abençoados, e esse Deus em Cristo nos tornou herdeiros do Criador. Então, pessoas que viajam para buscar lei, porque a Páscoa é dos judeus. Nunca foi para um povo não judeu. Agora, um outro detalhe, não existe geograficamente, no mapa, uma cidade, bom, aqui é mais abençoado, aqui não tem nada para Deus dar. Isso não existe. Biblicamente, nós temos que andar com a palavra no coração, como diz Deuteronômio, se tiver, coloca aqui no telão para remir o tempo, capítulo 28, verso 3. Olha só, bendito serás tu aonde? Na cidade, e bendito serás no campo. Você precisa sair daqui para ir para lá, Jerusalém, cidade física? Não. O Deus que atua lá é o mesmo que está aqui, atua aqui. Ele é onipresente, poderoso, é o nosso Criador. Voltando agora para as considerações da leitura em Gálatas, capítulo 4, verso 25, né? Uma vez mais. Ora, Agai é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, debaixo de lei, debaixo de maldição. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, falando aqui do celestial, falando aqui da graça, ao qual é a nossa mãe. Verso 27. O verso 27 do capítulo 4 aos Gálatas, está uma palavra para todos aqueles que se sentem sem esperança. E sobre a terra existem muitas pessoas sem esperança, que eu recebo sendo confortadas e consoladas em o nome do Senhor Jesus, que se sentem desanimadas, ou que pensam que não vale a pena esperar, porque já estão tanto tempo orando, tanto tempo buscando, eu acho que não vale nem mais a pena, sabe? Eu vou parar. Não pare, você que me ouve, não desista. Deus é fiel. E é como eu falei agora, pouco. A palavra de Deus exige de nós paciência. Tenha paciência. Seja qual for o sentido da vida, físico ou espiritual, não desanime. Você vai alcançar tanto aquilo que você precisa na vida física, esteja certo disso. Seja qual for a sua necessidade, como também
a parte espiritual. Pastor, o que eu mais desejo é que as pessoas da minha casa sejam iluminadas por dentro com a palavra de Deus. Então você espera o crescimento espiritual. Então não perca a sua esperança de ver a transformação de Deus nos seus. Abençoados, se a gente for iluminado, nós não podemos e nem devemos perder a esperança com os nossos dentro de casa. Diga, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele diz que o poder dele pode transformar o coração de pedra em um coração de carne. Amém? E eu creio, eu recebo essa palavra em minha vida. Recebo e declaro você também. E vamos aqui à leitura do verso 27 do capítulo 4. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, ora, chama a existência, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Digo, receba essa palavra. Filhos da promessa. Você não é da lei, você é da graça de Deus. Um bem-aventurado. Deus, no tempo devido, vai encher cada vez mais a nossa boca de riso. Amém? Esse verso 27 serve para mostrar que temos que ter esperança aqui sobre a terra, na palavra da graça também. A Bíblia usa a figura, a mulher estéril, a ter esperança, pois ela não terá só filhos fisicamente. E assim você entende o nosso trabalho aqui. Não só filhos fisicamente falando, mas também filhos na fé. E eu recebo que a palavra que pregamos aqui, gerando muitos filhos na fé. Pessoas tendo paz, pessoas saindo da solidão, da depressão, da tristeza, da escravidão religiosa, pessoas que estão em outras cidades, em outros lugares, se tornando um povo feliz e que ame essa graça como você aqui. Amém. Amém? Porque você tem amor e é justamente esse amor que tem mantido essa porta aberta. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então nós temos que ter essa esperança. Sara era estéril, dentro dessa narrativa entendemos isso também. Mas certo dia, porém, a sua tristeza se transformou em alegria. E eu recebo você com essa esperança nas suas adversidades. E é verdade, Sara era uma mulher estéril. E toda mulher nessa condição era muito triste. Lembra de Ana? Ela carregava uma tristeza no coração, porque a Bíblia diz que a rival dela dava muitos filhos para o seu marido. E ela não podia. Então toda mulher estéril carregava essa tristeza. Mas essa tristeza se transformou em alegria. Agora, lembra da história de Ana? Ela perseverou muito, clamando, orando a quem? A Deus. Esperança, abençoado. A gente nunca deve perder a nossa esperança. Tem coisas que levam, às vezes, até um tempo enorme. 10 anos, 15 anos. Pastor, eu esperei tanto por essa prosperidade. O senhor acredita que depois de 14 anos, eu estou começando a prosperar? Pode acontecer dessa maneira. Só acredito que depois de um tempo é que eu tomei posse disso, mas levou tanto tempo, Abraão também, para ele alcançar essa promessa do filho Isaque, ele esperou aproximadamente uns 25 anos, não é isso? Então levou muito tempo, meu Deus do céu. Então veja, tem coisas que pode acontecer agora, pode estar acontecendo agora enquanto estamos aqui, a providência divina, Deus, através dos seus anjos, pode estar ministrando agora o que você precisa, ou daqui a um mês. O teu milagre pode acontecer naquele momento que tu sentar e a moça abrir a tela do computador e dizer, não, está tudo certo. Amém? Você vai receber tudo direitinho, está tudo normalizado. Inclusive o benefício atrasado vai cair tudo na sua conta dia 5. E você, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. E você sai assim, ai que maravilha, meu Deus.
Ai, 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 ui, ui, como eu estou feliz. Então pode acontecer naquele momento que você está dentro daquela situação. Amém? Então, não perca a sua esperança, abençoado. Não deixe as vozes tirar semente do seu coração. No momento que você ora em casa, declara, e alguém vem, lá vem você de novo com essa coisa de igreja. Lá vem você de novo falando de anjo, falando aqui dentro do carro, eu não suporto, nem dentro de casa, em lugar nenhum. E você, não, eu creio, eu tenho esperança, recebo os anjos ministrando. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Deus existe. Deus existe. Só não existe para quem não crê, para quem não acredita. Mas nós que estamos meditando na palavra dele, que podemos testificar aqui dentro pelas Escrituras, tantas coisas lindas, ele existe. Ele abriu o mar vermelho, gente. Não sejamos incrédulos como aquele povo. Se eu tivesse naquela época, junto com aquele povo lá, e visse tal feito, eu atravessaria aquele mar e ficava feliz e grato por o resto da vida. Jamais eu ia ficar, por causa de pão, por causa de carne, de comida, de pepino, de alho, reclamando a Deus tais coisas. Depois de um feito lindo daquele, depois que o mar se abre, o povo atravessa e fica reclamando. Mas era melhor a gente ir lá, porque lá tinha pepino, tinha alho, tinha alface, tinha... pelo amor de Deus. Lá a gente comia pelo menos um pedacinho de carne seca, um jabazinho. Quer dizer, meu Deus, nos dias de hoje as pessoas também são assim. Elas não têm mais paciência com Deus quando sai para resolver suas coisas. Se está na fila, reclama. Se está esperando com a senha, reclama. Tudo a pessoa reclama. Se vai resolver uma coisa, reclama. Misericórdia. Reclama da comida que ainda está no fogo. Tudo a pessoa reclama. Tudo. Pare com isso. Seja mais agradecido, abençoado, pela comida que ainda está no fogo. Tem gente que nem comida no fogo tem. Meu Deus, tem gente com muita impaciência, né? Vai, coloca logo, perdão do que eu vou falar agora, meu Deus do céu, coloca essa bosta logo na mesa que eu estou com fome. Tem gente que misericórdia, eu nem sei porque que eu estou falando isso, meu Deus do céu, uma falta de respeito com a bênção que Deus coloca na mesa, porque o alimento é uma bênção de Deus, já ensinei isso para vocês. Tem pessoas que no seu nervosismo, na sua impaciência, vai, coloca logo essa bosta aí, eu estou com pressa, põe essa bosta aí. Misericórdia. Abençoado, muda, renova a tua mente, seja mais agradecido, tenha mais respeito com o alimento, com a comida que Deus põe na mesa, na tua mesa, em nome de Jesus. Seguindo aqui com a leitura, verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o quê? O Espírito. Assim também o quê? Agora. Então, Paulo aqui, ele traz o conflito entre Ismael e Isaque, porque Ismael zombava de Isaque, que para o apóstolo Paulo era uma forma de perseguir o filho da promessa. E essa evidência está em Gênesis, que Ismael zombava de Isaque como forma de perseguição. E até os dias de hoje a gente passa por isso, né? Por pregarmos e vivermos a graça de Deus. Tem pessoas que zombam da nossa fé. O mesmo acontece com a gente. Coloca aqui Gênesis, tem aí para colocar? Capítulo 21, verso 9 e 10. Olha só. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, zombava. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então, o mesmo acontece com a gente. Os que estão na carne, na lei, perseguem os que estão na graça, no Espírito.
E não é verdade? Pensa nas pessoas da sua casa. Os que estão na carne perseguem quem está onde? No Espírito. Os que estão na carne questionam o quê? A sua fé. Já vai para lá? Não é assim? E assim outras coisas mais sucedem, acontecem. Por nós estarmos na graça, no Espírito. Verso de número 30, verso 4 do capítulo aos Gálatas. Contudo que diz a Escritura, lança fora o quê? Lança fora o quê, irmãos? Lança fora escravos e seus filhos. Ou seja, tudo que você aprendeu na lei, porque nós estamos aqui diante de uma alegoria. H representa a lei e a Sara representa o quê? A graça. Então, quando Paulo fala, lança fora a escravo e seus filhos, ele está dizendo para nós abençoar, lança tudo que você aprendeu no sistema religioso. Olhe para mim, você que está aqui, e você do outro lado, lança fora tudo que você aprendeu como pastor, tudo que você aprendeu na lei, tudo que você aprendeu como obreiro, como membro, realizando ali várias campanhas e correntes. Se você quer reinar em vida, você tem que abandonar tudo que é da lei em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso é muito importante. Ah, pastor, você que está aí do outro lado pode dizer assim, ah, pastor, mas eu gosto muito de uma liderança, eu gosto muito de um pastor, sabe, que grita, sabe, que coloca a mão na minha cabeça e diz, sai demônio. Tem pessoas que gostam, né? Eu gosto de um pastor assim, sabe, que na reunião ele sobe no altar e dá aquele berro, aquele grito, põe a mão na minha cabeça e fala, vai demônio, coloca suas patas para trás. Não é assim que faz, né? E tem gente que gosta dessas coisas. A gente não deve andar na terra, sobre a terra, com esse pensar, misericórdia. Isso jamais vai levar você a ser feliz, meu irmão. Jamais vai levar você a ter certeza da salvação. Você que está debaixo da lei, nessas coisas, jamais vai andar sobre a terra com a certeza da salvação, jamais vai andar sobre a terra com aquela certeza que todo mal está destruído. Ninguém anda com a certeza. Só os que estão debaixo da graça de Deus. Só os que estão debaixo da graça de Deus. Olha, foi depois que tu abandonou o sistema religioso que você começou a andar com certeza da salvação. Não foi? Foi depois que você deu um basta na igreja da Fogueira Santa, não vou mais lá. Como que você não vai, maninha? Não vou não, mas não vou mesmo, nem eu, nem seu pai, nem você. Ninguém mais vai lá. Foi que você começou a ter paz e andar sobre a terra com aquela certeza que a única força que tem aqui é a de Deus. Aí acabou aquele medo que você tinha. Não, agora tudo aqui é Deus. Antes eu via tudo como demônio, diabo. Percebeu que agora há uma paz em você? Agora, quem está lá, jamais vai andar com essa certeza. Quem vê um trabalho de macumba e é de lá, está amarrado. Cadê o azeite? Vai, minha filha, o azeite. Taca aí no demônio. As pessoas andam assim quando saem dessas igrejas. Ou joga sal, anda com sal na carteira. Eu passei a maior vergonha da minha vida quando obreiro eu era. Porque eu fui pagar a passagem, quando abri a carteira, caiu sal. Porque a gente botava sal na carteira, porque o pastor falou que aquilo ia trazer prosperidade para a minha vida. Meu Deus, quanta besteira eu já fiz da minha vida. Eu já cheguei a pegar a varinha de Jacó e lançar em um lugar que eu gostaria de estar trabalhando. Aí eu desci um ponto antes e fui lá e lancei. Então você vê, abençoado, quantas vezes eu derrubei uma muralha. E o pastor falou, olha, quando você derrubar essa muralha de isopor, você vai ter muitas conquistas. E ficava todo mundo igual um jardim de infância, quebrando, e aquela coisa, e pisando, obreiro também, e pastor, a esposa do pastor, e todo mundo ali. Hoje, com os olhos iluminados, meu Deus, eu estava num jardim de infância, mas só estou entendendo isso agora. Quanta bobeira, quanta besteira
a gente fez. E as voltas que a gente dava no quarteirão, né, para repreender o demônio do leste, do sul, do norte, não sei da onde, dos Estados Unidos, que vem voando de lá para cá, e você lá, dando volta, caminhando eu vou para Canaã, e aquela coisa, e a gente dando volta, meu Deus do céu, acreditando que eu estava repreendendo o mal. Aí Deus, que tolo, eu em Cristo Jesus já fiz isso, está perdendo teu tempo, poderia já estar em casa já. Meu Deus do céu, quanta bobeira, quanta besteira. Mas sabe por que isso acontece? Sabe por que a gente estava escravo? Porque a gente estava buscando coisas da lei. Por isso que a Bíblia diz, larga, está aqui ó, lança fora a escrava os seus filhos, porque de modo algum os filhos da escrava será herdeiro com o filho o quê? Da livre. Jamais você vai reinar em vida. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, ou seja, da lei, e sim da livre, ou seja, da graça. Somos da graça de Deus, não somos mais da lei. É página virada a lei. Nós temos que agora viver os benefícios da graça de Deus. Meu Deus, como custa pessoas que a gente conhece entender isso. Como custa, meu Deus, as pessoas entender que o diabo está destruído. Que não é mais Deus te abençoe, é abençoado. Tem pessoas que a gente fala, é abençoado, né? Com 5 minutos a pessoa, Deus te abençoe. Mas, meu Deus do céu, como custa, como demora de algumas pessoas entender isso. A gente fala, é abençoado. É abençoado. E a pessoa, olha, que Deus te abençoe. Deus te abençoou, né? Não, eu já sou abençoado. Eu tomei posse de uma grande vitória. É a minha herança se materializando. Amém? Porque abençoados já somos. Como custa as pessoas entenderem isso? Olha, não existe diabo, não existe demônio. Como assim? Existe sim. E o homem que matou a mulher lá no ponto 11? Um pedaço de carne desgovernado. Porque o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, se o corpo não estiver mortificado pelo Espírito, caminhais para a morte, caminhais para coisas ruins. Se você não está alimentado por dentro, você comete barbaridades, você faz um monte de coisa feia. Não é só aquelas notícias que você vê na televisão, pessoas fazendo. A nossa carne também tem potencial para aquilo e muito mais, se não houver alimento por dentro. Tem momentos que a gente tem uma fúria repentina. Ah, se eu pudesse eu matava. Aí você, opa, eu estava na AM, eu estava na carne. Agora eu voltei para o Espírito. FM, louvado seja Deus. Às vezes a gente sai e volta. Você vai perceber aqui, em um dado momento do ministério de Paulo, a natureza humana falou um pouco mais. Porque a responsabilidade de cuidar do rebanho era tão grande, que ele chegou um momento e disse, olha, todos que querem tirar vocês da graça, eu desejo que sejam feridos extremamente, sabe? Tomara que se mutilassem. Então ali a gente percebe o lado humano, o lado carne, aparecendo mais do que o espiritual. Mas depois, numa outra carta, ele já age com maturidade diante das tribulações, diante das perseguições e traições. Bom, esse fulano que está me fazendo mal, que Deus lhe dê a paga. Então a gente já percebe um homem mais equilibrado, mais amadurecido, bem diferente daquele que falou, tomara que se mutilasse todos aqueles que tentam tirar alguém da graça de Deus. Então veja, não é só Paulo que tem esses momentos da carne aparecer, né? Nós também. Mas você não deve permanecer, você tem que voltar para o Espírito. Amém? Volta logo, hein, abençoado. Não fica muito tempo não. Volta logo. A gente vai chegar lá. Essa leitura está bem pertinho. E seguindo aqui, ó, capítulo 5, verso 1. Vamos aqui ao 5, né? Paulo convida, nesse capítulo 5, enfatiza os Gálatas a escolher, né? Ou a lei ou a graça, ou a maldição ou a bênção, ou as obras da lei ou viver pela fé, ó Gálatas. E eu recebo
todos que estão nos ouvindo também tomando atitude, mediante os olhos iluminados que você está tendo agora, meu irmão, de viver na graça de Deus. E assim diz Gálatas 5, é o capítulo verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Como quem diz, não seja da lei, permaneça na graça de Deus, e nem se deixe ser escravo da sua carne. Porque nesse capítulo 5, Paulo vai falar dessas duas coisas. Decidam, escolham, ou a lei ou a graça. Ou você anda na carne ou você anda no Espírito. Não pode ser as duas coisas. A gente não pode ter o conhecimento da graça com um pouquinho de lei. Eu me faço entender? Assim também, entenda a parte das obras da carne e o fruto do Espírito. Porque temos, segundo a carne, a tendência de ter raiva, ódio, mágoa, profunda, às vezes, de uma tal pessoa. E eu recebo você livre do que não presta, como eu falei agora há pouco. Seja livre, deixe de ser escravo da sua carne e também da lei. Recebo você firme na palavra da graça. Infelizmente, existem homens religiosos, isso é bom falar, que tomam conta da vida das pessoas. Por isso que Paulo fala aqui, né? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Infelizmente, existem homens e religiões que tomam conta da vida das pessoas, que escravizam, que usam da lei de Moisés para isso, e das suas invenções também. Pregações para pôr medo, e das suas falsas revelações, para prender as pessoas ali, e para dizer para essa pessoa, eis que o Senhor manda te dizer. São muitas as pessoas que estão presas dentro de um lugar, por esse tipo de pregação, né? Deus está mandando te dizer. Deus usa a minha vida agora nesse ponto de ônibus e manda te dizer, manda te passar um recado. Então tem muita gente presa a essas coisas. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso é escravidão, hein? Tem pessoas que saem de uma situação e entram em outra. Sai da cartomante, sai da macumba, sai das cartas, sai de estar consultando ali, horóscopo, tarô e outras coisas mais, para estar atrás de uma pessoa que profetiza, dizendo saber do seu futuro, e que pode dizer coisas relacionadas à sua vida conjugal no futuro, se você vai casar ou não, se vai ter filhos ou não. Isso não existe, porque o nosso amanhã pertence a quem? A Deus. E Paulo segue aqui, verso 2, muito importante, Gálatas 5. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar todo o quê? Toda a lei. Se você faz uma coisinha da lei, Paulo está dizendo para os Gálatas e para nós que estamos aqui, você tem que praticar todo o resto da lei. E quem é que consegue praticar todo o resto da lei? Abençoado, nenhum homem conseguiu. Só um, Jesus. Jesus conseguiu cumprir toda a lei, mas a gente não consegue. Não consegue. Verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Como compreender esse verso? A pessoa fica aqui como desligado de Cristo quando ela começa a se alimentar da pregação da lei. Olha, se você quer, meu irmão, que Cristo seja formado em você, pare de ouvir pregadores da lei. Isso retarda, atrasa, isso atrapalha de Cristo ser formado em você, de você ter olhos iluminados, de você ser feliz sobre a terra. Porque, como eu falei agora, como que uma pessoa vai ter paz com tanta pregação de pecado, diabo, demônio, inferno, o tempo todo dentro de uma igreja? Ninguém tem paz desse jeito. E que você tem que desmanchar a macumba feita. Inclusive tem aqui uma ex
mãe de santo, como que é o negócio aí, mãe? Explica aí para o povo. E vai colocando mais medo e mais medo nas pessoas. Graças a Deus que eu saí desses lugares, e você também, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, eu não tinha paz, eu até sonhava, eu vivia perturbado, como Paulo diz em Gálatas 1,6, que esse evangelho, que não é evangelho, ele traz perturbação, literalmente traz perturbação. Perturba a cabeça de uma pessoa. Então, quando você se alimenta da pregação da lei, você não tem essa paz. E você também passa a sentir um vazio, quando você está desligado, quando você decai da graça de Deus. Quando você estava no sistema, você sentia e realizava esse questionamento o tempo todo. Está faltando algo na minha vida. Eu não consigo entender o que, meu Senhor. Por que eu faço as campanhas? Eu cumpro todas as correntes, todos os votos, todos eles. Mas mesmo assim eu sinto um vazio aqui nesse lugar. Eu tomo Santa Ceia. Eu venho toda sexta-feira para tirar todo o mal da minha... Eu venho no domingo. Quarta-feira eu vim buscar o Espírito Santo, que é assim que funciona o sistema. Mas mesmo assim eu sinto um vazio na minha vida. O que estava faltando era o Evangelho da graça. Amém. Percebeu que você não sente mais o vazio? E você não sente aquela necessidade de preencher com coisinhas? Lembra que tu tinha aquela necessidade de estar quarta-feira na igreja para buscar o Espírito Santo? Aquela necessidade, eu tenho que ir, porque eu estou precisando do Espírito Santo. É aquela sensação de vazio. Acabou. Sabe por que acabou? Porque você está em comunhão com o pão da vida. Ele falou que quando nós já estivéssemos em comunhão, se alimentando dele, nunca mais você ia ter fome, nunca mais você ia ter sede. E se cumpriu. E esse Jesus diz mais em João capítulo 6. Quem volta a comer desse pão físico, volta a ter fome e volta a ter sede. Não era assim? Toda quarta-feira a gente voltava com fome e sede. Toda sexta-feira a gente voltava de novo querendo ser o quê? Liberto. A gente voltava a ter fome e voltava a ter o quê? Sede. E você voltava com aqueles objetos para ungir. Deixou a igreja católica com os seus santinhos, os seus amuletos, e você todo domingo, obreiro, unge aqui. Pastor, unge aqui. Não era assim, abençoado? Você pedia para ungir a sua carteira, você pedia para ungir a sua Bíblia, você pedia para ungir a fotografia do filho, você pedia para ungir a peça de roupa. Pastor Heraldo, meu Deus do céu, levava quase o guarda-roupa inteiro, colocava no altar, o pastor perguntava, é doação ou é para ungir? Não, é para ungir. Depois eu vou levar tudo para casa de novo. Então veja, que situação a gente passou, né, abençoado? E a gente falando dos católicos, olha lá, ó, adorando Maria, Aparecida, e você o azeite, e você a varinha de Jacó, e você adorando a rosa, é a mesma coisa. O cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. Era o mesmo cachorro, só tinha a coleira diferente. E você, nossa, agora não estou mais na idolatria, agora estou na verdade, amarrando Satanás e os demônios. Estava nada, estava na mentira do mesmo jeito. Cheio de amuleto, fitinha amarela, vermelha, azul. Lembra? Nossa, o braço da irmã Irene não tinha nem mais espaço para botar a blusa dela, que era só fita. Era só fita, fora, misericórdia. Quando ela ia botar a roupa, não entrava mais, que é o braço, a mulher das fitas. Estava pesando mais do que a bolsa, tanta fita. Então, era todas as cores assim, cada um significado. Amarela, prosperidade. Vermelha, amor no meu casamento. Pastor ungiu, pastor Luiz Carlos. A azul, proteção divina. Aí cada um tem uma coisa que eles inventavam e que a gente acreditava e que nem na Bíblia estava. Jesus nunca fez aquilo, mas a gente, sem consultar a palavra de Deus, fazia. E a gente achava que estava tudo certo e estava tudo errado. Graças a Deus pelos olhos iluminados que hoje nós temos. Amém? Então, se você fizer qualquer coisa, qualquer obra religiosa, da graça você caiu. Não sou eu que estou dizendo, você que me ouve aí desse lado. É a Bíblia que você tem, que fala que quem for
fazer qualquer coisa da lei, participar de qualquer coisa do sistema da lei religioso, seja amando de quem for, você da graça decaiu. E tem muito pastor que manda, tem muito padre que manda, tem marido que manda, tem filho que manda você fazer coisas da esposa. E se você aceita, você se desligou de Cristo, da graça decaiu. Tem esposa que fala para o marido: vamos lá na minha igreja, a pastora vai abençoar os casais, né? Ela vai abençoar quem? Você e seu marido? Impossível. Ninguém pode acrescentar mais nada ao que Deus em Cristo Jesus já fez. E o que foi que Ele fez? Ele te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Gálatas, e isso nós já aprendemos, que você é um abençoado com o crente Abraão. Você já é um abençoado. Então, se você aceita um convite de um pastor religioso, de um padre, de uma esposa, vamos lá porque a bispa, a pastora vai nos abençoar, está errado isso. Porque mais abençoado do que você está, impossível. Ninguém pode acrescentar mais nada ao que Deus já fez. Mais nada. Nada, nada, nada. Ninguém pode acrescentar mais nada à salvação que Deus realizou em sua vida em Cristo Jesus, e nem tampouco ao abençoado que você é. Tem pessoas que congregavam aqui, que foram arrastados pela família. Uns pelo filho, pelo marido, outros pela esposa. Você tem que ir na minha igreja, porque a minha pastora vai nos abençoar. Quem abençoou foi Deus em Cristo Jesus. E ninguém pode acrescentar mais nada ao que já foi feito. E louvado seja Deus. E louvado seja Deus. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Como que nós aguardamos as coisas em graça? Segundo a carne ou segundo a fé? Segundo a fé. Não é segundo as obras religiosas, que é andar segundo a carne, mas é segundo a fé. Sem nenhum amuleto, eu estou aguardando aqui em Deus. Mas você não vai nem pedir para o pastor botar a mão? Não, não precisa não. É abençoado aqui o filho que eu tenho. Eu só estou aguardando a promessa se materializar, a saúde, porque eu já chamei a existência em nome de Deus. É assim que a gente vive o justo de Deus, é assim em todas as áreas da sua vida. Verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, a lei, nem a incircuncisão, a graça, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que entendimento maravilhoso nós temos aqui. Vou repetir mais uma vez. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não adianta você ter um conhecimento completo, tudo da graça, como também não adianta você ter um conhecimento completo de tudo da lei, se você não tem amor a Deus. Que adianta você ter conhecimento de capa a capa das coisas da lei, se você não tem amor a Deus, meu irmão. Como também Paulo está dizendo, não adianta também você ser conhecedor da graça, se você não tem amor a Deus. Se você não cuida da sua vida de servo, se você não tem amor ao próximo, se você não tem consideração por ninguém, se você não estende a sua mão para ajudar ninguém, que adianta você conhecer tudo da graça, se você não tem compaixão por ninguém, você não tem amor pelas pessoas, você só se preocupa com você e com os seus dentro da sua casa, e a vizinha da direita, porque da esquerda você não vai com a cara dela, ou vice-versa. Então, que adianta tanto conhecimento da lei ou da graça, se não há amor na sua vida? Paulo está dizendo, não tem valor nenhum. Até para os ouvintes da graça, Paulo fala isso, olha, é tanto para os da lei como para os da graça. Você pode saber tudo da graça, se você não tem amor, não tem valor nenhum. E Paulo escreve isso também, e fala isso para os coríntios.
como também estava falando aqui para os Gálatas. Se você não é zeloso, dedicado ao reino de Deus, se você não tem generosidade para com a obra de Deus, do que adianta você ter conhecimento da Bíblia? Do que adianta? Do que adianta ter vindo aqui hoje? Se você é uma pessoa ressentida, profundamente magoada, que diz, eu não vou perdoar nunca. Eu perdoo quando fulano morrer. Mas que tipo de perdão é esse, meu Deus do céu? Eu só perdoo quando eu ver a morte. Isso não é perdão, isso é ódio. Isso é mágoa. Isso é carne. Isso é escravidão. Você está escravo da carne. Tem muita gente que é escravo do ressentimento. E eu recebo isso mudando na vida de quem está me ouvindo em nome de Jesus. Seguindo aqui com a leitura, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ó Gálatas, não troquem, não deixe o evangelho da graça pela lei, não troque o certo, o bom pelo ruim. E a lei era algo ruim. Coloca aqui no telão, por favor, Hebreus 7:18. Vê se tem aí, só para remir o tempo. Paulo também fala aos hebreus para não trocar a graça pela lei. Portanto, por um lado se revoga a anterior o quê? Ordenança, a lei de Moisés, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por um outro lado se introduz a esperança superior, a graça, pela qual nos achegamos o quê? A Deus. Então Paulo estava falando aqui para os Gálatas, não troque, não deixem o evangelho pela lei, nem tampouco eu. Seguindo, verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama a estarem deixando a graça. Um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Não podemos viver o ensino da graça com um pouquinho o quê? Da lei, porque isso já atrapalha o nosso crescimento espiritual. E os Gálatas estavam sendo influenciados por pregadores e certos judeus, como a gente já aprendeu no princípio, que não concordavam com a pregação do apóstolo Paulo. E você que está nos ouvindo aí e quer compreender melhor essa sétima parte, procure ouvir desde a parte 1, que está à sua disposição no nosso canal no YouTube. Tá? Você pode acessar esse canal, Pastor Sandro Diniz, é o nome do canal no YouTube, e você vai ter desde a parte 1 a parte 7, para compreender melhor esse estudo que nós estamos realizando aqui aos Gálatas, de profundo conhecimento, um estudo maravilhoso, louvado seja Deus. Seguindo, vamos ler até o verso 12, do capítulo 5 aos Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o quê? Condenação. Aquela pessoa que está te tirando da fé, da graça de Deus, seja ela quem for, Paulo está dizendo aqui, vai colher sofrimento, vai sofrer danos, porque tem pessoas que nem entram no reino de Deus e fica tentando atrapalhar toda vez você quando vem congregar, não é verdade? Meu Deus, até os dias de hoje é assim. Essa igreja também estava passando por isso. Certos judeus, certos pregadores não queriam que essas pessoas vivessem a pregação de Paulo, que Cristo fosse formado através do ensinamento do apóstolo Paulo. Nós também passamos por isso. Quando a gente sai para congregar, tem familiares que ficam atrapalhando, nem entra no reino e nem deixa a gente entrar. Eu declaro isso mudando em muitas famílias, em nome do Senhor Jesus. Uma vez mais, o verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo o quê? Da cruz.
tomar até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Então, Paulo aqui exorta com um tom mais sério, com zelo, a graça, por existir pessoas querendo confundir o quê? Os Gálatas. Paulo indica um desejo que eles fossem feridos de forma extrema. Então a gente percebe aqui o lado humano de Paulo aparecendo, não é verdade? Devido ao trabalho árduo que era pregar as coisas espirituais e sofrer tantas perseguições. Então Paulo aqui se coloca dessa maneira. Mas depois Paulo amadurece e o seu falar nas perseguições, nas traições, nas tribulações é outro. Abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. E assim diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Aqui Paulo fala em um tom mais amadurecido, com mais domínio próprio. E a gente percebe lá em Gálatas que o lado humano dele aparece, né? Tomara que se mutilasse quem tenta confundir vocês, tirar vocês aqui da graça, da pregação que eu tenho trazido. Olha, eu até desejo que sofra algo, sabe? Às vezes também acontece com a gente, não é verdade? Tem momentos no trabalho, dentro de casa, que você sai do FM e vai para o AM. Que você sai do espírito e quando você vai ver, você está na carne. E eu vou quebrar! Aí você, não, peraí, não vou quebrar não, porque eu sou um predestinado de Deus, um abençoado em nome de Jesus. Você volta para o espírito, né? Às vezes sai uma palavra indesejável e você, meu Deus, eu não fui predestinado para isso, eu anulo essa situação. Olha, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, esse abençoado que me fechou, de repente você está lá no trânsito, não, é um abençoado de Deus, o que eu falei, eu anulo. Eu anulo o que eu falei, então volta a fita, amém? Então às vezes a gente sai, mas a gente tem que saber que tem que voltar, não é verdade? Porque a mente de Cristo assim ilumina a gente. E veja que Paulo aprendeu. Na segunda carta dele a Timóteo 4,14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, mas tomara que ele se mutilasse também? Não, olha como mudou. O Senhor lhe dará o que a paga, o Senhor lhe dará a paga segundo o quê? As suas obras. Segundo os seus feitos, segundo o que ele fez, ele vai colher. Pronto, questão resolvida. É assim que a gente tem que andar sobre a terra. Sempre com aquele Salmo 91, com os teus olhos, quietinho, contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Não é você, mas o teu Deus vai agir, vai fazer justiça e vai trazer essa justiça que você quer em nome de Jesus. Amém? Não faça, porque quando a gente faz, a gente anula de Deus. Não, quando eu chegar amanhã naquela empresa, você vai ver o inferno que eu vou fazer. Eu vou mostrar para aquelas pessoas quem sou eu. Você vai mostrar quem é a sua carne. E tomara que não tenha faca por perto, porque se tiver peixeira, a desgraça está feita. Misericórdia. Né? Sai de perto. Abençoado, segundo a carne a gente não presta, a gente é muito mal, a gente tem vontade de matar às vezes uma pessoa, sabe, pegar assim pelo pescoço, apertar bastante assim, sabe? Bater na parede assim a cabeça da pessoa. Ou coisa, mas é verdade. Tem pessoas que na sua fúria, ela pega o carro e passa por cima de uma pessoa, atropela. Não é verdade, abençoado? O ódio, a fúria. E depois a pessoa sai assim, não, é que eu surtei, é que me deu um negócio. É carne, abençoado. Por isso procure se alimentar ao máximo de Deus, palavra de Deus na sua vida. E vamos estar de pé e agradecer ao nosso Deus pela glória de hoje. Na próxima reunião tem mais, a parte 8. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Muitas graças te damos, nosso Deus, por essa glória de hoje. Obrigado, Deus,
pela mensagem, por todos os teus feitos em nossas vidas, livramentos, proteções, por toda ajuda, por tua voz que fala aqui dentro da gente, lá fora, no trabalho, dentro de casa. Se não é o Senhor, a gente age na carne, a gente perde o controle, a mansidão, o domínio próprio, a gente anda sem esperança, desanimado, revoltado, irado, magoado com a vida, com as pessoas, até mesmo contigo, Deus. Se não é a tua misericórdia, a tua bondade, a tua compaixão, a gente é um pedaço de carne perdido entre muitos outros nesse mundo, Senhor. Magoado, revoltado, sem querer falar com ninguém, sem querer estar perto de ninguém, maldizendo a vida, maldizendo casa, filho, marido, esposa, desejando a morte às vezes, desejando a morte de outras pessoas, querendo que o mundo exploda e leve a gente junto. É assim, meu Deus, quando a gente está sem o alimento, mas nós temos a tua voz, que nos traz para o Espírito, que nos traz, meu Deus, para a graça, para o entendimento, para a maturidade. E eu te louvo e eu te agradeço, meu Deus, pela palavra da tua graça. A tua palavra nos traz alegria, nos traz e nos dá sabedoria, nos dá olhos iluminados. E eu recebo, Deus, os muitos que estão nos ouvindo, sendo libertos da cegueira espiritual, da escravidão religiosa, de mandamentos, da manobra dos homens religiosos e as suas invenções. Faça a sua oração, agradeça, peça também por você, por sua casa, por sua família, você que nos ouve também. Liberta, Senhor, essa pessoa da dor, liberta essa pessoa da doença, da enfermidade, do medo. Liberta essa pessoa da solidão, meu Deus. Eu declaro saúde em meu corpo, declaro saúde no corpo desse irmão, no corpo de quem está nos ouvindo, Senhor. Do filho, do pai, da mãe. Declaro saúde, felicidade, consolo, paz nessa família, Senhor. Eu declaro harmonia nessa família, Senhor. Paz nesse casamento, transformação no coração do marido, da esposa, do filho. Filhos na fé. Filhos na fé. Gerados pela palavra da tua graça, meu Deus. Receba a ministração dos teus anjos, Senhor, trazendo paz nesse lar, trazendo prosperidade nessa casa, trazendo emprego dessa pessoa que está desempregada, que nesse momento ora junto conosco. Faça a sua oração. Chame a existência, peça e agradeça.
Recebo que tudo se faz novo, Senhor, na vida de quem está me ouvindo agora, através da internet, e na vida de todos que estão aqui, todos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Dias melhores, dias felizes, em nome de Jesus. E muita saúde para todos. Uma semana muito abençoada, um domingo de muita felicidade. A todos eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor. Um domingo abençoado, conduzido em triunfo, e até a próxima reunião em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.